Então, eu vou falar aqui de uma aplicação e uso de um material refratário em siderurgia, especialmente, né? Então, eu vou falar das aplicações na siderurgia, principalmente. Por que eu vou fazer um recorte da siderurgia, tá? Porque se eu for falar de todos os processos de metalurgia extrativa, né, e todos os processos onde os refratários são utilizados, eu vou pegar uma gama muito vasta de conhecimentos e vou saturar um pouco de informação, tá? Então, como meu foco aqui, eu vou acabar focando no que é o mais comum, né? Porque 70% dos nossos refratários, eles quase 70, né? 69, se não me engano, eles são utilizados na indústria do aço, né? Na indústria lá desde da produção de ferro-gusa até a parte onde a gente tem o aço como produto final, né? Então eu vou focar principalmente na siderurgia, né? Que é o nosso onde mais é utilizado, e nós como metalúrgicos, né? Existem outros campos lá, indústria petroquímica e tal, que a gente acaba não, vidros ou coisas desse tipo, a gente acaba não utilizando. Então, a gente está cobrindo aqui grande parte das operações metalúrgicas, tá? Através do entendimento focando nas aplicações na redução de minério de ferro. Então, eu vou pegar aqui, vou dividir em dois momentos, que a gente vai falar dos equipamentos de redução, que são altos fornos, área de corrida e o transporte de gusa líquido, tá? E depois eu vou focar lá na parte da aciaria, que é da produção do aço a partir do ferro gusa, né? Então vamos primeiro para essa parte de alto forno, passando depois para a área de corrida, que é ainda no alto forno, e depois passando para o transporte do gusa líquido, falando um pouco de carros torpedos, e aí depois a gente ingressa nos equipamentos. Vamos falar um pouquinho das aplicações nos equipamentos de produção do aço líquido, tá? Então, os refratários eles são aplicados no alto forno e englobam uma vasta gama de produtos, dos blocos de carbono que são utilizados lá na região dos cadinhos, né, aos tijolos sílico-aluminosos, aluminosos e de alumina carbeto e de silício carbono, tá? Essas são a gama, né, de diferentes refratários utilizados dentro do alto forno. Então, isso está sempre condicionado a outras coisas que eu vou mencionar agora. As propriedades e as especificações técnicas dependem basicamente da posição e da aplicação do refratário ao longo do forno. Então, está tudo condicionado ao que o meu refratário, que atmosfera, que material que eu vou ter ali em contato com o meu refratário, tá? Do tipo de interação também entre as matérias-primas, né? Então, o que está acontecendo ali no forno naquele momento em que aquele refratário está em contato com o material de dentro do forno, né? E dos produtos das reações e transformações metalúrgicas dentro do alto forno, tá? Então, aqui eu vou citar alguns exemplos de coisas que acontecem dentro do alto forno que o meu refratário deve estar, eu devo levar em consideração quando eu escolho o refratário, né? Por exemplo, a característica das matérias-primas, ou seja, a composição química, o tipo de fonte redutora. Então, se eu tenho carvão vegetal, por exemplo, eu vou ter mais voláteis, por exemplo, e vou ter um teor maior de fósforo e reduzido de enxofre. Já no coque eu tenho um teor de enxofre um pouco maior, tá? Menos materiais voláteis, tá? Se eu estou injetando lá no PCI, se eu estou injetando muito fino nas ventaneiras, também vai ter um comportamento dentro do forno, né? O enriquecimento de oxigênio, a quantidade de oxigênio que eu carrego dentro do forno, assim como a umidade da carga, que vai provocar uma evaporação. A gente sabe que tem muitos refratários bastante sensíveis à presença de água. Então, tudo isso vai influenciar em que refratário eu vou escolher, porque eu não posso escolher, por exemplo, um refratário que falha catastroficamente em lugares onde eu tenho umidade, seja essa umidade no estado vapor ou no estado líquido. Entendeu? A interação sólido-líquido, então é uma erosão decorrente da descida da carga e carregamento das partículas. Desculpa, interação sólido-sólido, né? Que é entre o refratário e a carga que está sendo carregada. Mas lá na parte da goela, a gente carrega a carga sólida e aí ali o que vai contar é o desgaste mecânico do sólido, do meu metal, do meu minério com minério e as camadas de coque de minério lá com o meu refratário. Então eu tenho que investigar essas propriedades relevantes para essa interação, tá? A interação entre o sólido e o gás, tá? Que é a erosão
pelos gases e particulados que sobem enquanto a carga está descendo, né, no alto forno. O ataque pelo monóxido de carbono, um gás bastante comum dentro do forno, uma vez que a reação de redução acaba produzindo esse monóxido de carbono, a reação de Baudouin também acaba produzindo esse monóxido de carbono, tá? E a recirculação de álcalis, a gente sempre vai ter o potássio e o sódio circulando dentro do forno, além do zinco também, que tem uma temperatura de vaporização bastante baixa, então na parte inferior do forno ele vai ser reduzido, mas aí vai entrar em ebulição, vai subir, reoxidar em cima do forno em áreas mais frias, e aí vai retornar para a área de redução, sendo reduzido, e assim esse fluxo gasoso acaba interagindo com o meu refratário e com os próprios sólidos presentes na carga, tá? E aí tem a interação sólido-líquido, que é a erosão do refratário pelo metal líquido, tá? E corrosão pela escória. Então, o metal e a escória vão acabar impondo esforços químicos ao meu, vamos dizer assim, né, esforços vão acabar causando ambientes que podem induzir o meu material ao falhamento, tá? Então eu tenho que entender que tipo de líquido eu tenho ali e como que esse material vai interagir com o meu refratário, tá? Outra coisa, temperatura e gradiente térmico. Então eu sempre tenho que ter uma atenção com a refrigeração que eu estou fazendo, e essa refrigeração fatalmente vai impor também um gradiente térmico, porque a gente tem ali na superfície do refratário uma temperatura que é de dentro do forno, uma temperatura elevada, e a refrigeração tende a puxar essa temperatura para baixo. Então parte do meu refratário ele vai estar numa temperatura muito baixa, porque está vizinho da parte da parte de refrigeração, e outra parte vai ter uma temperatura alta que já está com a vizinhança é o forno. Então eu tenho que entender qual que é essa diferença de temperatura, e se dentro da área que eu tenho ali do forno vai ocorrer assim uma variação muito grande de temperatura. Então a gente tem áreas no forno onde a temperatura é bastante uniforme, eventualmente sempre muito severa, né? E áreas do forno onde a temperatura pode oscilar, eventualmente eu posso ter uma temperatura mais elevada, daqui a pouquinho uma temperatura mais baixa, e áreas do forno que eu tenho sempre uma temperatura baixa. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A partir do perfil do que acontece dentro do forno, né? Outra coisa que tem a qualidade do gusa, né, que é a temperatura que ele está, né, junto com a composição química, que a gente já meio que mencionou isso anteriormente, e o volume de escória, né, a quantidade de escória ele vai impor. A escória por ser uma fase de óxidos ali, ela acaba sendo um dos agentes que impõem bastante corrosão química ao meu refratário, né? Então a qualidade do gusa, né, que é basicamente descrito pela temperatura e a composição química, além da quantidade de escória, são fatores bastante importantes ali na análise das aplicações dos refratários que eu vou utilizar dentro do meu alto forno, né? Além disso, os ciclos operacionais de abertura para vazamento do gusa e escória. Então eu tenho sempre, eventualmente, eu vou vazar o gusa e escória, então eu vou ter um volume de descida ali de gusa e escória, e eu vou ter uma descida da carga como um todo, tá? E aí vai ocasionar uma mudança de ambiente no interior, tá? E aí a proteção do cadinho, né, feita por dióxido de titânio e / carbeto de titânio, e além da produtividade do meu forno, que são fatores secundários, tá bom? Então aqui são algumas variáveis aqui, algumas propriedades que tem que ser determinada a partir de alguns parâmetros que eu mencionei, tá bom? Então vamos adiante. Bom, continuando aqui deixa eu pegar o ponteiro aqui, tá? Continuando aqui na aplicação dos refratários, a gente tem um diagrama do alto forno aqui, né? E os diversos materiais aqui refratários. Então, um pedaço do forno aqui é recoberto com cial, né? Que eu já mencionei posteriormente. Outro pedaço por alta alumina. Tá? O carbeto de silício também acaba entrando também no meu forno aqui em pedaços pontuais aqui, tá?
Tem momentos aqui que o carbono é utilizado, tá? Especialmente nas partes aqui mais do ventre, aqui na parte inferior do forno. E aí tem momentos aqui também que a gente tem a utilização do carbeto de silício e carbono, né? SiC-C aqui, que é mais na área do cadinho, tá? Então aqui está um exemplo dos diversos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de refratários diferentes aqui mostrado na imagem, onde que cada um é aplicado, tá? E o resultado disso é a análise de cada esforço, aquelas coisas que eu falei anteriormente. Então você analisa cada esforço que ocorre dentro do forno e a partir desse esforço se escolhe o material que vai atender com maior qualidade para aquele ambiente específico, tá? A gente não consegue, evidentemente, neutralizar todos os esforços que o meu material sofre, tá? Sempre se busca uma negociação entre uma propriedade e outra, né? E resultando no melhor desempenho, tá? Porque se o meu refratário, se eu conseguisse neutralizar todos os esforços que o meu refratário sofre, eu conseguiria ter vida infinita, o que não acontece na vida real, né? Então aqui vamos só pegar um pouquinho do que eu coloquei como teórico ali, né? As grandes evoluções dos projetos dos altos fornos contemplam mudanças substanciais na engenharia térmica, né? No sistema de resfriamento especialmente, conjugadas com a utilização de materiais refratários de elevada condutividade térmica ou com a utilização de materiais refratários de baixa condutividade térmica e propriedades termomecânicas superiores. Então, o que acontece? Eventualmente, aqui no forno, a gente escolhe entre utilizar um material com elevada condutividade térmica e reforçar na parte de isolamento de sistema de resfriamento, né? Porque eu não posso fazer com que a carga lá em alta temperatura transmita calor todo para fora, tá? Tanto porque eu preciso que a temperatura dentro do reator seja alta, eu preciso manter a temperatura dentro do reator, e tanto porque essa temperatura indo para fora do forno pode acabar danificando a carcaça ou causando riscos para quem está operando o forno, tá? Então, ou eu faço um refratário de alta condutividade térmica com um sistema de resfriamento, ou eu tenho um sistema de resfriamento menos sofisticado e eu tenho refratários mais isolantes e com propriedades termomecânicas melhores, entendeu? Que esse refratário vai demandar menos resfriamento para sobreviver. Além disso, ele vai se comportar melhor sem esse sofisticado meio de refrigeração, tá? Então, além disso, tá, se dá uma atenção especial à área de corrida, tá? Que é a área onde se faz o furo ali para a área onde está o furo de corrida, que é onde o aço é vazado, né? Tá? Por quê? Pois esta é, sem dúvida, o setor mais dinâmico do ponto de vista da engenharia refratária do alto forno. Então, é o mais dinâmico porque eu estou sempre furando o refratário e refazendo a massa ali do furo de corrida. Então ali acontece, eu estou sempre mudando o ambiente que a área de corrida está submetida, tá? Por que eu estou sempre mudando? Porque eventualmente eu estou cheio de gusa e escória, daqui a pouco eu vazo todo o gusa e escória, e aí eu já mudei completamente o ambiente lá dentro, porque tem mais metal escorrendo para baixo, e aí depois, daqui a pouquinho, enche de metal ali dentro, né? Porque o metal está sendo produzido dentro do forno, e eu vazo de novo, então tem uma mudança muito grande naquele ambiente, ali, uma variação muito grande do ambiente, tá? Não só por seus ciclos e campanhas serem menores em termos relativos, né? Então ele tem um ciclo de vida menor, mas também porque a gestão dessa área do forno, né, a área de corrida ali, ela interfere indiretamente na produtividade e na disponibilidade de produção dos outros fornos. Então o que acontece? A produção do meu forno ela está condicionada ao que eu tenho nessa área, entendeu? Porque é ali que ocorre o vazamento. Se eu tiver algum problema que eu não vou poder fazer o vazamento, o problema normalmente vai se refletir nessa área de corrida. Então é fundamental que essa área tenha uma atenção especial, né? Os refratários que são aplicados na área de corrida eles podem
ser divididos em dois locais distintos. A massa refratária, de tamponamento, que é aplicada nos furos de corrida, e os refratários dos canais de corrida, principal e secundário. Então, os refratários, a gente tem a massa, né, que é carregada, colocada depois do furo de corrida ser feito, e o refratário do canal de corrida, que é o refratário onde a gente está furando o refratário do canal de corrida. Então, normalmente a massa e esse refratário são os dois principais. Então, as massas de tamponamento são multicomponentes baseadas no sistema alumínio, carbeto de silício e carbono. Elas ainda podem ter adição de metais como silício, ferro, silício, nitrogênio aqui, essa liga, né? E o sistema ligante baseado em resinas ou piche. Então normalmente um sistema de alumina, carbeto de silício e carbono e um sistema de ligante baseado em resina ou piche, tá? E os materiais refratários dos canais são normalmente concretos de elevado teor de alumina e carbeto de silício, tá bom? Então, esses aqui são um detalhe especial ali em relação aos furos de corrida que possuem a gente tem que dar uma atenção especial exatamente pela questão de que a minha produtividade ela pode ser afetada diretamente pela alguma má gestão desses furos, tá bom?